Opa. Deixa eu ver. Estamos ao vivo. Excelente. O pessoal começou a entrar. Excelente. Está funcionando. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Pessoal que não está vendo o jogo, né? Pessoal que não está vendo o jogo. Tá de parabéns entrar na live. Marquei propositalmente para a gente separar o joio do trigo, né? Então, sem ofensas, né? Mas deixa lá o gado ou os servos da caverna, fica mais bonitinho, para a gente poder conversar um pouquinho. E já me arrependo, né, de ter colocado para vocês que era uma live importante, assim, as pessoas falam, eita ferro, o que você vai anunciar? Calma, gente, é importante do ponto de vista do que a gente tem feito aqui, né? Do ponto de vista do conhecimento. E como todas as lives... E aí, Adriana, tudo bem? Como todas as lives, a gente também tem que ter um objetivo. E o objetivo ele tem a ver com o que eu ando ouvindo na rua. E, inclusive, hoje eu estava assistindo uma live que, evidentemente, eu não vou falar de quem, mas são dois grandes profissionais que eu admiro muito. Estavam fazendo uma live, estavam conversando. E eu percebi que teve um pontinho ali que eu precisava comentar, né? Evidente, eu não vou citar, porque é uma leve crítica, né? E é uma crítica que é muito pertinente pra gente. E essa live vai demorar bem pouquinho, vai ser 10, 15 minutos, a não ser que vocês queiram bater papo depois, ficar perguntando alguma coisinha. Aí a gente vai ter uma live bem breve, então vamos, pessoal, dar um tempo pro pessoal chegar. E não tem nenhum grande anúncio, né? Eu já me arrependi, como eu estava falando, pelo ponto de vista que teve gente falando, ei, você vai falar o quê? Você vai virar um monge? Vai anunciar algum curso? Vai falar alguma coisa? Não, não vai ter nada disso, tá? É só bater papo mesmo. E pautar, né, esses pontos que ficam sem alguém vir e falar, é assim, né? E vocês vão entender que até o final da live o que eu vou falar vai fazer um sentido, vai soar como verdade, né? Então é isso que a gente precisa, reconhecer essa verdade aí na história. Muito bem, sobre o que eu estou falando. A seguinte frase, temos agora 105 pessoas, né? A seguinte frase foi falada, né? Foi comentada. Olha, quando eu vou adentrar no mundo do conhecimento e no mundo intelectual, eu preciso ter um objetivo, um norte, eu preciso ter um sentido, eu preciso saber aonde que eu vou chegar. Será que isso é verdade? Porque senão a pessoa ficaria, teoricamente, desorientada. Vamos dizer assim, que uma pessoa quer adquirir conhecimento para parecer intelectual e erudito numa roda de bar no Leblon, sábado à noite, né? Tirar onda com a gatinha. Ou o cara que tem de fato um sofrimento da alma dele e ele está buscando nesses conhecimentos algo que venha amenizar, né? Venha atenuar, mitigar esse sofrimento. Bom, ok, já é uma outra tese. Ou eu quero ser um grande, reconhecido como um intelectual para finalmente ser reconhecido como uma autoridade na minha profissão e poder ganhar mais dinheiro. Ok, são objetivos distintos, né? E teoricamente para esse cara que eu admiro muito, não vou falar quem é, mas eu admiro muito, é aquela coisa, né? 99% do que a pessoa fala é muito bom, então a gente tem que ir para esses 99%. No entanto, quando tem aquele 1%, vale todo um comentário, né? E eu fiquei com essa frase assim, eu falei, opa, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, o que nós vamos fazer hoje é fazer uma pequena reflexão sobre aquisição de conhecimento e como que seria a ordem, né, disso aí. E aí, eu não sei se vocês já viram algum quadrinho, né, na internet que dizia que eram pontinhos assim, né, e falando isso aqui é a informação, né, a data, eles chamam de data. A gente pode até ir até antes da informação. Aqueles pontinhos seriam simples caracteres, né? Informações, dados. Quando você une os dados, ele vira uma informação. Quando você une uma informação, quando você consegue olhar que, ok, aquilo ali é uma informação, aquilo ali já tem uma mensagem para você. Pode ser uma mensagem boba, pode ser pequena e tal,
mas tem uma mensagem ali para você, né? Quando você vai dos meros dados para a parte para que chega já numa informação, aquilo ali já tem uma mensagem para você. Né? Já tem uma mensagem. Você já não tem mais letras soltas, né? Você já tem agora, você uniu aquelas frases, né? Aquelas meras palavras, né? Já tem agora um sentido, um pequeno sentido. Quando você pega as informações e consegue conceber uma união entre elas, a gente está falando de um conhecimento. Opa, esse conhecimento, ele já vai além da mensagem, né? Ele já vai além da mensagem. Ele já é coeso. Ele já traz ali um pequeno e mais um maior sentido naquilo. Opa, já tem aqui um norte. Quando você pega esses conhecimentos, e agora sim você já pode falar que você é um erudito, né? Eu já sou dotado, porque eu consegui unir a data. Data né, meras palavras, meras frases. Passei para uma mensagem um pouco mais elaborada e agora já tenho a informação. E agora eu uni as informações em um sentido, consegui fazer um apanhado deles e virou agora um conhecimento. Então agora você já é um intelectual erudito, vamos dizer assim, pelo menos naquele assunto. Perfeito, maravilha. Quando você começa a colocar esses conhecimentos na prática da sua vida e você se testa mais de uma vez, você conseguiu passar no teste prático, que geralmente leva um tempo, isso te leva a uma sabedoria, perfeito? Então você já é um sujeito pautado de sabedoria. Ah, precisa de todo conhecimento para ser sábio? Não. Esse conhecimento, ele já é uma coisa mais complicada, ele pode estar em diversas fontes, ele pode estar, inclusive, ao ar, invisível, e aquela pessoa conseguiu fazer um apanhado que não foi em textos eruditos, nem mesmo de um apanhado... né? Seria da própria percepção dele, não precisa necessariamente ser algo intelectual, na academia, em livros e tal. Ele pode ter reconhecido isso na própria alma dele, tá? Então, entra em um momento que a gente já está no nível da sabedoria. Calma aí, Emanuela, calma, fica aí, preste atenção, que vai fazer sentido daqui a pouco. Então, quando você coloca esses conhecimentos em um sentido, aquilo ali começa a ser testado na prática, vira uma sabedoria. E aquele sujeito que já está dotado de uma razoável sabedoria, ele consegue fazer o que com isso tudo? Ele consegue enxergar um pouco mais a verdade. Ele começa a reconhecer no mundo um pouco mais de verdade. Ele entende mais ou menos para onde que ele vai, né? Ele entende mais ou menos as coisas tais como elas são. E aí você tem uma última, na verdade tem mais duas, mas uma penúltima, vamos dizer assim, uma última força, que ele seria a parte intuitiva, que onde o sujeito ele seguia pela intuição. E esse sujeito intuitivo, né, que ele não precisa ser dotado de razão. Ele não precisa, por exemplo, saber se ele vai para a esquerda ou para a direita, se ele vai para advocacia ou para medicina. Ele não precisa saber se ele precisa tomar baseado na experiência dos outros, ou na própria erudição, no intelecto, na razão. Ele não vai precisar nem entrar na logística, ele não precisa entrar na estatística, ele não precisa falar, a maioria se deu bem por ali, eu vou por ali. Não, não, não. O sujeito é intuitivo, ele pega uma informação quase que mágica, invisível, e ele toma uma iniciativa. Aí é perigoso se mover por isso, porque ela é muito fraca na gente. Por mais que você seja um grande sábio, a intuição, ela é fraca na maioria das pessoas. Então não é aconselhável que você se mova no mundo pela intuição. Beleza. Até aí, vamos lá, vamos acompanhando, né? Nós estamos falando sobre forças do conhecimento e de conhecimentos humanos. Tudo isso na parte que a gente está absorvendo do mundo. Ou seja, um receptáculo, né? Muito bem. Quando a gente está falando sobre o último, aí já entra um pouquinho, uma coisa bem mais subjetiva, mais ainda do que a própria intuição, que seria aquele sujeito que se move através de uma força divina, tá?
E aí você pode falar das pessoas que, não, eu não acredito, então seria algo ainda além da intuição, mas seria uma força do universo. Eu não sei, você chama do que você quiser, tá? Isso aí não é para a maioria de nós mesmo, tá além ainda da intuição, mas algumas pessoas conseguem se mover por aí. Beleza, voltemos então que a intuição e essa força da divindade, ela não precisaria de todo o conhecimento, muito embora o conhecimento vá galgando e vai abrindo, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando eu vi lá aquela figurinha, ela é muito interessante, ela não precisa, e essa é a mensagem principal dessa aula, ela não precisa ter uma orientação prévia. Você não precisa saber aonde você vai chegar antes de você começar a estudar. Então você pensa, mas Bruno, então eu vou estudar o quê? Se eu não sei para onde que eu vou vou estudar o quê? Por que eu vou estudar botânica e depois eu vou estudar jiu-jitsu e depois eu vou estudar geografia? Né? Se eu não sei onde que eu quero chegar. E aí que tá, você não sabe onde você quer chegar. Ainda você não sabe. É bom que você tenha um meridiano, é bom que você tenha um norte, mas você nunca vai saber isso enquanto você não começar a estudar. E aí que entra o elemento principal dessa live, é que conforme você for colocando esses pontos, que são de certa forma intuitivos, mas você pode colocar isso pela sua própria curiosidade, pelo seu grau de interesse no mundo, né? Você vai colocando esses pontinhos e eles vão se conectando. E aí você está saindo da data, indo para o conhecimento e depois para a sabedoria. Quanto mais pontos você ligar dessas coisas que você está colocando, mais fértil se torna esse terreno. Essa ligação se chama insight. O insight nada mais é do que uma conexão espontânea que parece que é quase como automática, que vem do nada, inesperada, sobre elementos que você foi jogando para dentro da tua psique. Então, as pessoas querem resolver, e eu tenho escutado isso de diversos lugares, eu quero resolver um problema, no meu próprio ambiente de terapia, eu quero resolver um problema. Quando a gente vai ver, a gente está dando uma volta gigante antes de resolver aquele problema. Por que isso? Porque você precisa tornar essa terra fértil. Então, imagina a tua mente como uma terra. E aí você vem, Bruno, por que na minha terra não nasce uma árvore maravilhosa? E aí, antes de eu falar da árvore maravilhosa, eu tenho que falar da tua terra, meu filho. Eu tenho que falar, olha, você está cuidando dessa terra, você está afofando, você está colocando os minerais corretos, você está colocando adubo correto, né? Quando a gente começa a cuidar dessa terra, botando aguinha, botando não sei o que, cuidando do pH e dos caceta, é que a gente começa a esperar que depois de um tempo vai surgir algum tipo de árvore lá dentro. O cabelo tá tudo pra cima, né? Tô parecendo aquele maluco do Ancient Fucking Aliens, né? Os alienígenas do passado, desculpa, o maluco tem o cabelo pra cima. Então, cuidar dessa terra é a coisa mais importante que você pode fazer. Você não sabe o que vai vir. Agora, se você cuidar dessa terra direitinho, a chance de brotar uma árvore é muito grande. E o que é a árvore simbolicamente? É a tua vocação. Então, entenda que até os seus 40 anos, e raramente isso acontece antes dos 40 anos, salvo exceções, e às vezes passa dos 40, sim, né? Você tem que adquirir uma boa terra. O que é isso, meu filho? É colocar diversos conhecimentos, diversas habilidades, que você tem algum tipo de interesse ou curiosidade ou intuição, né? Que em algum momento aquilo vai se conectar através de insight. O insight não surge do nada. Só surge insight para quem está colocando boa terra, bons conhecimentos, né? Aquilo ali um dia vai fazer sentido. Quando você tem essa conexão de insight, que é aquele clique que a pessoa dá e fala, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso, né? Como é que aparece, como é que eu vim vivendo sem essa grande capacidade de ter entendido isso, né? Então eu vou dar um exemplo de insight. Olha, eu venho manipulando meus relacionamentos porque eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, né? Então, isso é um insight. A pessoa veio vivendo isso de uma forma inconsciente e veio para o consciente subitamente depois dela ter passado por várias outras reflexões, né? Esses insights vão te levar a um conhecimento mais sólido
E esse conhecimento mais sólido, colocado em prática, vai chegar no nível que a pessoa vai ter uma sabedoria. Essa sabedoria te leva a um patamar superior. E a sua árvore começa a nascer. A árvore é a sua própria vocação, inclusive. A árvore só nasce se você cuidar durante muito tempo da sua terra. E as pessoas não querem, elas só querem árvore. Elas só querem árvore. Ninguém quer cuidar da terra. Cuidar da terra é isso, é trabalho constante, é a atenção total, né? E esses insights não surgem do nada, ele vem depois que você coloca a coisa. Então, às vezes eu estou falando com uma pessoa e eu apresento alguma dúvida da minha vida, né? É uma dúvida que eu já estou há 3, 4, 5 anos elucubrando. A pessoa vai e fala, vai e faz alguma coisa. Ou então, olha, por que você não faz isso? Porque ela não está vendo toda aquela outra coisa, né? Claro que em algum momento, intuitivamente, você consegue passar por todo esse emaranhado da terra e sai uma árvore. Como eu falei, às vezes isso acontece, tá? Não é tão comum e nem tão confiável, mas seria o ideal, que a gente consiga se guiar pela intuição e pela divindade, né? Pelo esse caminho que parece estar bem acima da gente, né? Para Leibniz, né, seria a mônada superior divina. Então, quando a gente consegue chegar nesse patamar, a gente entende que também para o mundo da ação é a mesma coisa. Você não simplesmente chega e vira presidente dos Estados Unidos, né? Você tem todo um caminho que você vai ter que fazer. Você não chega simplesmente e fala, eu serei tal pessoa famosa e não sei o quê. Não é assim. Às vezes é, mas é raro. Você vai cavando pequenas atitudes todos os seus dias, até que um dia nasce a árvore da vocação, a árvore superior da vocação. Aquilo se encaixa de uma outra forma e você consegue tomar uma atitude. Então, estava conversando com uma amiga minha hoje, médica, e ela falou, olha, será que a gente não devo largar tudo e ir morar na Grécia? É uma coisa que me faz muito sentido, né? Mas veja bem, antes de chegar na Grécia, tem 1000 outras coisas que você tem que fazer. E quando você está fazendo essas outras coisas, assim como eu falei sobre o acúmulo do conhecimento e da sabedoria, a gente está falando agora sobre agora para fora, já não é o receptáculo humano, agora a gente está falando da ação humana. A ação humana também serve da mesma forma, ela não aparece, ela não brota como uma grande estrada na sua frente. Você tem que ir abrindo caminho através de outras e outras e outras atitudes paralelas, menores, mais fáceis de ser tomadas. Várias vezes é só um estudo que você vai fazer sobre botânica, sei lá, que vai fazer um sentido para uma outra coisa na tua frente. Às vezes você está estudando direito e você vai trabalhar com uma outra coisa na sua frente que, sei lá, é política, né? Mas você precisou passar por aquela coisa, de preferência quando elas são associadas de alguma forma. A minha vida, eu venho estudando diversos temas, mas eles têm alguma coisa a ver, sempre. Eles giram em torno da cura das dores humanas. Né? Então, se eu for estudar alguma outra coisa, eu vou buscar esse tema nessas outras coisas. Né? Eu, por exemplo, estudei muito inglês. E o inglês não tem nada a ver com cura humana. No entanto, eu precisei do estudo inglês para poder acessar outros autores. Né? Então, tem alguma coisa a ver. E na ação é a mesma coisa. Você não simplesmente toma uma ação do nada. Às vezes sim, como eu falei, tá? Às vezes a pessoa é muito intuitiva. Mas na maioria das vezes você precisa de várias e várias e várias outras micro ações, né? No mundo para aquela coisa fazer uma abertura. Então, a metáfora que eu uso é que às vezes você está no meio do mato e você quer pegar um trem. Bom, antes você precisa achar uma trilha, depois você precisa achar uma estrada, caminhar na estrada e um dia você vai achar o trilho do trem e o trem vai passar. E a sua velocidade vai aumentar. Isso geralmente ocorre mais ou menos perto dos 40 anos. É a partir do momento que você consegue fazer um grande emaranhado das suas habilidades, dos seus talentos, das suas inclinações, dos seus limites, dos seus testes de força que você teve. Você consegue unir aquilo tudo e fala, porra, é isso. Né? Então, foram várias micro-ações antes de se chegar lá. Então, muitas vezes você vai começar essa jornada sem saber. O norte
você pode procurar ele na religião e na moral. Fora isso, você vai ficar perdido, né? Você não precisa saber absolutamente o lugar exato que você vai chegar. Você não sabe. Não brinquem de deuses. Não sejam tão humanistas, né? Existe o elemento de entrega que você precisa respeitar. Essa psicologia do destino do Zondi, você precisa respeitar isso, né? Você precisa respeitar. Porque se você achar que é total dono do destino, você vai estar sempre ligado a frustrações, né? Não, eu sou o total dono. Eu já sei desde o início que eu vou chegar lá e vai ser assim. Não vai ser assim. E se for, você pode também se frustrar de uma forma bem incisiva. Então, você tem que criar, antes de mais nada, um belo terreno fértil, cheio de conhecimento, cheio de reflexões. Começar a olhar para tudo que você já fez, tudo que você já estudou e fazer ligações. Essas ligações chamadas insights, quer dizer, essas ligações vão permitir os insights e esses insights vão orientar o seu caminho, a sua jornada. Tá? Então, infelizmente, esse rapaz, ele tá enganado. A gente não entra no caminho da jornada intelectual, nem das reflexões, já com um norte prévio, a não ser o norte da própria religião e da moral. Fora dali, você não tem como fazer isso. O caminho se faz ao caminhar, né? Então, a gente precisa caminhar pra caceta, olhando, caminhar atento. Eu sempre falo isso, é um olho para baixo no caminho, para não tropeçar nas pedrinhas, e um olho lá no horizonte. Só que você não sabe onde você vai chegar. Você pode mirar num lugar e conhecer lugares maiores no meio do caminho, ou entender que você estava arrogante e narcisista, e isso vai fazer com que você diminua o seu caminho, né? Gritaria já no final da aula, né? Deve ter sido aí alguma coisa do gol aí, né? Enfim. E... pessoal, encerro por aqui. Se tiver alguma pergunta, eu fico aí mais uns minutinhos para a gente poder debater esse tema, que é importante, não parece, mas é importante pra caramba. Isso serve como um norte por si só. Só isso já é um nó. Ou seja, a partir desse momento você já vai entender que você está cultivando uma terra, um chão. Isso vai fazer com que você tenha bons frutos. Isso pode demorar, tá? E não tenha pressa. Esse momento você não pode ter pressa. Essa live vai para o GTV, tá bom, Lincoln? Vai para o GTV. E então esse é o momento que você tem que entender que a pressa nesse momento vai fazer com que você embaralhe essa terra e você precisa assentar essa terra e regar. O que a gente pode botar como... O que é regar? Olha, regar aqui a gente pode colocar como uma vontade, tá? A vontade humana seria essa água. A fertilidade desse terreno seria uma moral. A terra em si são os conhecimentos, as informações. Vocês têm que ter muito cuidado com a terra que vocês colocam ali, né? Por isso que eu falo aí, Brasil Paralelo, segue esse cara, segue o outro. Porque tá aí, cara, tá Big Brother e não sei o que, futebol. Cara, isso não vai ficar legal, isso não é uma boa terra. Eu vou comentar o troço do Big Brother, tá? Eu vou comentar. O meu trabalho tá muito conturbado, tá uma fase aqui de transições, né? Então, daqui a pouco, esse ano ainda, antes do meio do ano, tem lançamento, vai ter coisa legal vindo, muita coisa legal mesmo. Pro pessoal que tá perguntando, vão ter várias coisas com o Brasil Paralelo, tá? Eu vou estar com eles aí o tempo inteiro, vão ter várias coisas legais esse ano. Várias novidades, só fica antenado que vocês vão ver aí o que vai ser legal. Pessoal, se tiver alguma... Eu vou comentar o Big Brother, não hoje. Esse, de repente, essa semana aí dá tempo. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Ou cale-se para sempre. Semblante um pouco abatido. Abatido, sempre. Não tem problema ficar abatido. Não tem problema. Tô dormindo bem, pode ficar tranquilo. Mas é a batalha, porra. É a batalha. Tá bom? Então é isso. Vamos finalizar?
É isso aí, olha. 41 anos e sinto que só agora os assuntos que eu estudei se conectaram. Exatamente. Campo de ressignificação. Aumentar campo de ressignificação, ou seja, dar novos significados. É o objetivo da cultura, é o objetivo do conhecimento, é o objetivo da terapia. Quanto mais capacidade intelectual de julgamento e conhecimento eu tiver, melhor eu vou interpretar o mundo. Um grande sábio, ele vai ver o mundo tal como ele é. Para isso eu preciso de 1000 interpretações sobre o mesmo fato. Você vai ter novos significados se você chegar nesse ponto. Não é assim? Para quem perdeu, vai ficar no IGTV, tá bom? Então vamos finalizar. Sempre, né, curto, direto, para a gente também não ficar jogando muito conteúdo aí na internet e a gente acaba se perdendo em tanto conteúdo, né? Vamos manter isso aí o mais seco, enxuto, direto, importante possível. Perfeito? Pessoal, é isso. Fortíssimo abraço, bom domingo aí, para vocês descansarem e se recuperarem aí. Um forte abraço, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.